Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu quero falar para você sobre a maneira como você falha e como isso está influenciando tudo na sua vida. E sério, presta atenção, fica comigo, porque 2025 está só começando. E se você não encarar as falhas do jeito certo, rapaz, vai ser a mesma coisa de 2024 e toda a frustração, tá bom? E para isso eu vou falar para você de mitologia. Pera, que eu vou te contar uma história. Aí aproveita e já curte, já deixa seu comentário pro YouTube, né? Saber que você quer assistir os meus vídeos, já compartilha, já fala aí o que você tá gostando, pra gente poder seguir aqui. Você certamente conhece a história de Ícaro e Dédalo, não? Essa é uma narrativa clássica, mitológica, que tem sido contada ao longo de séculos. Segundo a história, Dédalo era um construtor e arquiteto talentosíssimo que foi acusado de assassinato do seu sobrinho lá em Atenas. Estou falando de mitologia grega. E juntamente com Ícaro, seu filho, ele foi enviado para o exílio, para a ilha de Creta. Aliás, eu já estive lá. E era governada pelo rei Minos. Lá em Creta, Minos acusou Dédalo de ter auxiliado Adriane a libertar Teseu do labirinto que ele mesmo havia construído para que o Minotauro ficasse preso. Bom, como punição, pai e filho foram enviados para a prisão no labirinto. E Dédalo, que era um grande arquiteto, um grande inventor, sabia que seria impossível sair daquele local com vida. Então ele pensou num plano de fuga. Genioso, ele teve a ideia. Meu filho, vou botar asa aqui. Uma para ele, outra para o seu filho, e eles sairiam para cima, voando sobre o labirinto. E para isso, Dédalo usou madeira e penas de pássaros coladas na estrutura com cera de abelha. Mas antes de começar, ele aconselhou seu filho sobre o voo e que eles deveriam fazer do jeito certo para escapar com vida da prisão do labirinto. Durante a fuga, Ícaro não seguiu os conselhos do pai. Ele voou cada vez mais alto, atraído pela beleza do sol. As altas temperaturas fizeram com que a cera derretesse e levou à queda fatal. Nesse caso, o erro de Ícaro custou a vida dele. Ele não teve uma segunda chance para aprender com as suas falhas, para refletir nas consequências dos seus atos. Eu não sei se você já ouviu falar sobre como a penicilina foi descoberta. Ela foi descoberta por um oficial médico inglês que se chamava Alexander Fleming. Isso foi lá antes de 1955. Tá? E os seus estudos impulsionados pela vontade de descobrir uma maneira de curar as feridas infectadas dos soldados quando eles voltavam da guerra. E o Alexander Fleming, ele descobriu a penicilina por acaso. Quando ele voltou da guerra, em 28, Primeira Guerra, ele iniciou seus estudos a respeito da bactéria Staphylococcus, que era responsável por provocar essas infecções nessas feridas dos soldados. E um dia ele resolveu sair de férias e deixou as culturas de bactérias no laboratório, lá no Hospital de St. Mary, onde eu fiz o meu tratamento, inclusive, lá em Londres. Sem o acondicionamento correto, sem nenhuma supervisão. As placas permaneceram ali até o retorno de Fleming e foram contaminadas. Quando ele retornou, algumas semanas depois, o médico percebeu que a cultura estava repleta de bolor e que o ideal era jogar fora. Mas antes de descartar o material, Fleming percebeu que ao redor dos locais onde havia bolor, não era detectada a presença do Staphylococcus, o que sugeria que o fungo havia interrompido a atividade da bactéria. E as análises demonstraram depois que o fungo em questão era o Penicillium, acho que é assim que se fala, que era uma substância secretada pelo fungo que era capaz de matar as bactérias e surgiu, nesse momento, um antibiótico poderosíssimo para a humanidade, uma das descobertas médicas mais fantásticas, que acabou salvando muitas vidas. O que eu quero falar com você aqui? Essas duas histórias são sobre falhas. Claro, uma mitológica e a outra é real. E ainda bem que a real é bem essa da qual a gente se utilizou. Mas a maneira como você falha te ensina. Só que algumas falhas você precisa detectar logo no começo, porque elas podem custar tão caro que você não tem maneira de voltar atrás, como a de Ícaro. Outras, você precisa prestar bem atenção, porque é bem na sua falha que você vai ter um jeito de aprender algo muito, mas muito excepcional, que vai te trazer grandes benefícios na vida. Essa é a lição da penicilina. Mas eu quero falar mais. Não é para você se desesperar quando você falhar, é para você aprender quando você falhar. Você precisa primeiro aceitar a responsabilidade pelo seu erro, porque enquanto você não aceita, você fica terceirizando a culpa. E você precisa refletir sobre o que deu errado, por que isso aconteceu, como aconteceu. Permita sentir essas emoções de frustração, mas você não pode permitir que elas te paralisem. Você pode dizer, cara, errei, que furada. Mas o que eu vou aprender disso aqui? Como é que eu posso transformar isso aqui em algo bom? Como que isso aqui poderia ter sido feito de uma forma diferente? Como que eu
posso evitar esse mesmo erro no futuro? Sabe, quando você modifica a sua abordagem, você começa a desenvolver novas estratégias, melhores habilidades para evitar erros semelhantes no futuro que possam te custar muito mais. Para isso, você precisa definir metas para acompanhar o seu progresso e monitorar as suas falhas. Errar não é o problema. O problema é errar constantemente sem aprender nada com isso. A gente está o tempo todo errando. E isso pode te ajudar a obter novas perspectivas, novas estratégias para lidar com os seus erros. Quando você erra e você faz ajustes necessários, você continua avançando, você não fica estagnado. Você precisa, nesse processo de erro, se perdoar pelo que já aconteceu para se concentrar em melhorar o que pode vir. Às vezes você erra numa coisa e você simplesmente se destrói, se bota lá embaixo. E como é que uma pessoa destruída lá embaixo, no fundo do poço, consegue extrair alguma lição, alguma coisa útil? Imagine só o Alexander Fleming chegando e, caramba, como é que eu fui cometer um erro? Ah, eu sou um desastrado, eu sou um inútil, pelo amor de Deus, nem para curar uma ferida. Não, a parada para reflexão fez com que ele percebesse uma das coisas mais extraordinárias da medicina moderna. Ao passo que, se você não tiver essa parada de reflexão, você vai continuar errando, igual o Ícaro, o pai dele lá gritando, pelo amor de Deus, só pai não. Você vai continuar errando, até que você não tenha a chance de retorno. Então, errou, não fez nada até agora? Para um pouco e pense, como é que eu posso ir daqui por diante? Nesse exato momento, eu estou com vários alunos começando a escrever um livro. Muita gente que ficou a vida toda postergando esse sonho. Sabe, eu acho que muita gente tem esse sonho de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E eu ensino a você a escrever um livro em 30 dias. Vocês sabem disso. Há mais de 6 anos eu tenho esse curso, com milhares de alunos, os livros publicados. Eu sempre mostro com muito orgulho os livros publicados. E sabe o que eu percebo em quem consegue escrever um livro em 30 dias? É que na parte do caminho que eles percebem que eles erraram, seja porque não tomou a decisão de escrever, seja porque ficou postergando o sonho, porque se achava menor, inseguro, não vou dar conta disso e tudo mais. Não, eles pararam um momento e falaram assim, tá, já senti isso, já falhei em outros momentos, ou tem uma história de vida que eu errei, aprendi com isso, o que eu posso fazer diferente? A maioria deles decide justamente o quê? Colocar isso no papel. A escrita é essa reflexão, esse aprendizado ativo do que você errou e como que você pode consertar. Eu não sei quais são as suas falhas, quais os seus erros, mas se você está me assistindo agora, você está tendo tempo, você está tendo graça e misericórdia de Deus para poder pensar nisso. E esse pensar pode ser ativo, pode ser extraindo uma lição poderosa. Escrever é a sua chance de refletir ainda mais. Escrever sobre isso, pensar nesse processo de maneira ativa, vai te ajudar a criar uma nova vida, uma nova perspectiva daquilo que já passou. Eu quero te convidar a escrever comigo, sabe? Aquelas histórias que a gente fala assim, não é terapia, mas é terapêutico. A escrita é isso. Muita gente vem, claro, porque quer ganhar autoridade, pessoas que vão palestrar, vão usar o livro para ganhar dinheiro mesmo, para alavancar, pessoas que querem viver de escrita, querem escrever fantasia, reflexão. Mas muita gente quer escrever porque precisa lidar com as falhas, precisa olhar de novo naquilo que errou, precisa olhar de uma nova perspectiva e tirar daquilo uma grande lição. Se é o seu caso, eu queria te convidar a escrever comigo o seu livro em 30 dias. Tem um link aqui embaixo. Nesse link eu vou te ensinar desde organizar suas ideias, porque às vezes é caótico mesmo, a montar um plano de ação, as metas diárias. Eu vou te mostrar o meu método para que você consiga escrever em apenas 30 dias uma história que vale a pena ser contada. Me deixa te ajudar nessa caminhada? Vamos olhar para as nossas falhas com compaixão e com interesse de aprendizado e de melhoria? Clica aqui e vem comigo.